A seguir, programa Campo Aberto. Olá, estamos começando mais um Campo Aberto aqui na sua TV Estilo. E olha, o programa de hoje é muito especial, extremamente especial. E você já percebeu que é um pouco diferente, né? Nosso cenário não está naquele habitual, junto com aquele fogão a lenha maravilhoso. Isso tem um motivo muito importante. Eu estou acompanhando um congresso da aviação agrícola do Brasil aqui em Maringá. E nessa oportunidade, a gente vai trazer até você que acompanha as notícias do agronegócio, um assunto extremamente importante. Vocês têm observado que em algumas áreas desse Brasil, até no nosso interior do estado de São Paulo, têm sido apresentados pelas câmaras de vereadores aí alguns projetos de lei tentando proibir a aplicação aérea de defensivos agrícolas. Mas vocês já se deram conta quais seriam os impactos disso tudo? Acho que não, né? Não havia até então um levantamento sério e muito eficiente sobre esses impactos, né, sócios e econômicos. Para isso, a gente trouxe um convidado, né, nessa oportunidade, exatamente um convidado que realizou todo esse estudo, essa pesquisa. Eu estou falando do doutor Elvino Carvalho Mendonça, ele é economista e tem doutorado em economia pela Universidade de Brasília. Ele é conselheiro do CAD, que é o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele está aqui comigo. Doutor Elvino, muito obrigado por atender o nosso pedido aí e participar do Campo Aberto. Eu que agradeço e agradeço a CBN e a você, Cláudio Novaes Correia, por essa oportunidade de poder falar de um tema tão relevante. Só fazendo uma correçãozinha. Mas não. Fui ex-conselheiro do CAD. Ex-conselheiro do CAD. Mas conhece muito bem como funciona tudo isso, e isso é muito importante. O senhor tem conhecimento. Exatamente. Hoje, atualmente, eu trabalho na parte como consultor do escritório de advocacia Mendonça e Nogueira e desenvolvo pesquisas na área de agronegócio, né, como essa pesquisa que a gente trouxe aqui para o Congresso de Aviação Agrícola do Brasil. Muito bem. As pessoas não se dão conta da eficiência da aviação agrícola. As pessoas não se dão conta o quanto os próprios defensivos estão modernos, eficientes, seguros. Eles agem de forma muito diferente daqueles defensivos produzidos até 10, 15, 20, 30 anos atrás. Muita coisa mudou, muita tecnologia foi implantada, não só na ferramenta, mas sim no próprio defensivo. E as pessoas não se dão conta disso, né? E quando aparece algum projeto de lei desse, que não faz o menor sentido, baseado em teorias, parecem teorias da conspiração, porque não fazem o menor sentido, as pessoas não se dão conta. Caso um projeto desse venha a ser aprovado, num momento, digamos, de pura insensatez e insanidade, quais os reflexos sociais e econômicos para tudo isso? Veja, nós precisamos primeiro deixar claro que o Brasil é um país de longas extensões territoriais, é um país tropical, geralmente um grande excesso de pragas acomete a nossa agricultura. Nós somos o celeiro do mundo e precisamos produzir. Dependemos de defensivos agrícolas para cuidar da nossa agricultura e da alimentação do mundo, e precisamos da aviação agrícola, porque a nossa agricultura, basicamente, ela é fundamentada em grandes plantações de algodão, de milho, de soja, de arroz, ou seja, necessitamos de defensivos agrícolas modernos, alta tecnologia, como você disse, Cláudio, e de aplicações eficientes da aviação. O que causa, quer dizer, qual é o grande resultado desse trabalho? É mostrar que o banimento da aviação agrícola, da pulverização aérea de defensivos agrícolas, trará prejuízos devastadores para as nossas exportações, consequentemente para a produtividade média da agricultura, consequentemente para a renda
das populações que dependem da agricultura e, consequentemente, para o Brasil inteiro. Ou seja, o agronegócio é o grande negócio do Brasil. E nós temos que preservar o grande negócio. E nós dependemos de defensivos e dependemos primordialmente da aviação agrícola. Sem ela é impossível fazer o controle de pragas, Cláudio. Agora, a agricultura brasileira, em relação à agricultura, né, que é praticada em outros países, como Estados Unidos, como próprio na Europa, ela está bem adiantada, né? Ela está moderna. Talvez não tenhamos ferramentas tão modernas, mas o nosso manejo, ele é eficiente, é responsável, é seguro? O nosso manejo é extremamente responsável e extremamente seguro. Na verdade, quer dizer, os países temperados, né, eles são ricos em tecnologia, embora eles não utilizem dessa tecnologia excessivamente, porque eles não têm as pragas que nós temos aqui. Agora, o que eles desenvolvem, a empresa Syngenta, por exemplo, que é número 1 em agroquímicos no mundo, o desenvolvimento dos produtos é fundamental. A gente precisa hoje não banir de jeito nenhum, em espécie alguma, a aviação, e nós precisamos modernizar a legislação, tá certo? A legislação que vem aí, que já deixa de chamar de agrotóxicos, porque não é agrotóxico, e passa a chamar de pesticidas ou de defensivos agrícolas, que no fundo são defensivos, sim, não são agrotóxicos, tá certo? O que precisa é que a coisa seja feita de forma equilibrada e buscando o equilíbrio e usando cada vez tecnologias melhores e cada vez defensivos melhores, moléculas menos agressivas. Esse é o ponto. Mas, saliento, não pode deixar jamais da aviação agrícola. A aviação agrícola é uma ferramenta extremamente importante e o mais interessante de tudo isso é que é a ferramenta mais fiscalizada, mais regulamentada e mais vigiada. Pode ter certeza. Por quê? Quando passa um avião agrícola, todo mundo observa. Quando ele está trabalhando, todo mundo, é fácil você identificar. Ali tem um avião agrícola trabalhando. Muito diferente do que acontece, por exemplo, com equipamento terrestre. Então é importante você saber julgar também. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai continuar falando desse tema importante, sobre esse levantamento essencial para que possamos compreender aonde tudo pode levar. Até já. Estamos de volta com o Campo Aberto aqui, abordando esse tema importante, esse levantamento, né, de quais seriam os impactos econômicos e sociais do banimento dessa atividade, claro. E a gente recebe aqui o doutor Elvino Carvalho Mendonça. Doutor, quais seriam, de fato, os impactos disso? Mas vamos falar um pouquinho de números, né? Qual foi a metodologia usada por vocês? Vamos falar um pouquinho desses números. Cláudio, nós utilizamos estatística, tá certo? Dentro da economia, nós utilizamos a econometria, que são métodos estatísticos para medir quais são os reais impactos. Nós fizemos um estudo para 4 culturas: cultura do algodão, cultura da soja, cultura do arroz e cultura da cana-de-açúcar. Por que essas 4 culturas? Porque são culturas que dependem fundamentalmente da pulverização aérea. Não tem como você fazer pulverização, por exemplo, num canavial. Você vai produzir o amassamento, a produtividade vai ser impossível de ser feita, tá certo? Nós dividimos o trabalho em 2 partes. Primeiro, para mostrar como é importante os defensivos e depois para mostrar como é importante a pulverização aérea. Então, a lei atual de defensivos agrícolas, ela é de 89. Tá certo? Nós fizemos um exercício onde a gente considerou, suponha que não existisse essa lei, qual seria o impacto dela sobre as exportações, por exemplo, e a renda, por exemplo, e a produtividade. Um dos resultados que nós temos é, por exemplo, se essa lei não tivesse entrado, não tivesse organizado esse mercado, o volume exportado de soja seria 15% menor do que com a lei, tá certo? Mais radical ainda seria o de algodão. O algodão praticamente desapareceria, seria 67% do volume exportado, perderia. E a gente tem que lembrar também, já que o senhor falou do algodão, a região produtora de algodão hoje, a mais forte é Centro-Oeste e Nordeste. Exato.
pessoas, né, que dependem essencialmente dessa renda. Essencialmente dessa renda, exatamente. E aí nós fizemos depois, para ver essa parte de renda que você está falando, nós fizemos qual seria o impacto se eu banisse a pulverização de defensivos agrícolas. E aí os números são mais estarrecedores. Nós fizemos essa previsão de 18 a 2022. Suponha que em 18 não houvesse mais aviação. Olha para o resultado que eu vou lhe dizer. A soja, se fosse banido hoje, em 2018, você teria uma queda de 15 vezes a exportação se você tivesse mantido a aviação. Mas tem um número pior ainda. No arroz, seria o seguinte, as exportações de arroz sem banimento seriam 60%, 60 vezes superior a com banimento. Ou seja, se você banisse a aviação agrícola, você ficaria muito pior, tá certo? E esse é um exercício. E qual é o impacto disso na renda? Né? Nós estimamos a equação de produtividade, equação de renda, equação de exportação e equação de distribuição de renda. O impacto é devastador, tá certo? Você observa em todas as regiões do país, principalmente na região nordeste e na região centro-oeste, uma queda agressiva das exportações, da renda daquela população que basicamente é a mais necessitada e que necessita da renda da agricultura. Agora, percebe-se que é um movimento político, que é um movimento impressionante como para colocar a própria população, né, a tomar uma decisão que não faz o menor sentido. Qual que o senhor acha que é o grande, digamos, incentivador? Por que de tudo isso? Na verdade, Cláudio, a gente não enveredou por esse lado, mas a gente poderia imaginar, talvez, alguns interesses, né? Eu pergunto isso, só queria saber exatamente a sua reação, porque o efeito seria devastador. Então eu fico aqui tentando imaginar como uma pessoa, como um parlamentar, como um presidente de uma ONG, ou sei lá, como alguém em sã consciência defenderia um projeto desses. Não faz o menor sentido. Ele traria um prejuízo social extremamente grande. Esqueça o econômico, né? Não vamos pesar apenas o econômico, mas o prejuízo social seria devastador, principalmente para aqueles mais necessitados. É essa a minha grande dificuldade de entender tudo isso. Mas eu acho, Cláudio, que na verdade o que falta é informação correta. O que falta é informação correta. E essa é uma excelente oportunidade de a gente levar essa informação adiante. Exatamente. Essa informação, a informação do impacto econômico e social, como os números que nós passamos. Ou seja, você teria problemas na renda, você teria problemas na exportação, problema na produtividade. Mas nós precisamos vender essa informação de forma correta. O problema é que a informação não é vendida de forma correta. O problema é que as pessoas, de uma maneira geral, elas acham que o defensivo, que o agrotóxico, pelo próprio nome, ele já é agressivo por si só. Mas ele não é agressivo por si só, né? Existe a tecnologia, existem novos defensivos, e esses novos defensivos têm que ser trabalhados e têm que entrar na economia brasileira para que a gente possa aumentar a produtividade, aumentar a renda e aumentar a riqueza do país. Tá certo. Bom, esse trabalho, né, esses dados, eles estarão disponíveis, acessíveis à população em algum portal? Esse é um trabalho que nós desenvolvemos, né, em conjunto com a Singenta e com as associações, com a Única e com a Abrapa, a ProSoja e a Abras. Nós ainda estamos assim inclusive com o SINDAG também, né? Com o SINDAG também, exatamente. E assim, a gente está numa fase, já passou da fase embrionária, nós estamos numa fase intermediária, possivelmente a gente vai disponibilizar esses dados para o grande público, sim, com certeza. Até porque esse trabalho, no nosso entender, e eu acho que no entender da Singenta e de todos esses grupos do SINDAG, tem que vir à tona e tem que estar na mão dos parlamentares para que eles possam utilizar isso de forma correta. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido break. Na volta a gente segue com mais informações muito importantes a respeito desse levantamento, né? É um verdadeiro raio-x do que seria
caso esses projetos fossem aprovados. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Campo Aberto. E olha só, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, né, ou mesmo, puxa vida, por que isso, por que aquilo, dentro do agronegócio, é só mandar um e-mail para a gente, para claudio@jornalcampoaberto.com, ok? Olha, a gente fica até abismado. Tem algum fundamento jurídico esses projetos de lei? Porque as alegações chegam próximos à bizarrice, né? Legalmente falando, existe algum fundamento nisso? Na verdade, vou explicar, mas hoje nós temos 5 projetos de lei federal, nós temos 14 projetos estaduais e 4 municipais, e mais algum que talvez eu tenha perdido aqui. Você vê a quantidade que nós temos, estaduais 14, municipais 4, e só 5 federais. Você me fez a pergunta a respeito da competência, né? Isso. Dos entes da federação, né? Veja, a competência do direito agrário e do direito aeronáutico é privativa da União, tá certo? Ou seja, artigo 22 da Constituição Federal, inciso 1º. Isso está bem claro. Está bem claro, é privativo. Então, os municípios e os estados, eles só podem criar banimento de qualquer coisa dentro do direito agrário ou dentro do direito aeronáutico se não houvesse lei federal sobre normas gerais. Mas há. Mas há. Elas existem. É como eu falei, inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal. Portanto, o que acontece é que grande parte desses projetos de lei municipais e estaduais, eles usurpam a competência dos entes. Tá certo? Então, é preciso que que haja um movimento do SINDAG e dos demais interessados no sentido da inconstitucionalidade desses projetos que estão sendo colocados aí, tá certo? De maneira nenhuma, os estados e municípios possuem qualquer competência legislativa para determinar o banimento da atividade econômica da aviação agrícola. Eles não possuem essa competência. Essa competência ela é privativa da União. E ainda assim, até os federais também carecem de uma competência material, né? Tá, e isso fica claro, né? Já que isso está tão claro, e fica claro também a falta de conhecimento jurídico de nossos legisladores. É impressionante a quantidade de projetos de lei, independente do tema, que são rejeitados, muitos inclusive pelas próprias pelo próprio departamento jurídico das câmaras. O projeto é elaborado, é levado em votação e muitas das vezes ele é inconstitucional, que não passa nem pelo jurídico da própria Câmara de Vereadores da cidade, pequena, média ou grande, não importa. Então, quando acontecem situações assim, a gente percebe principalmente a falta de conhecimento jurídico e o viés ecológico, o viés político, e não aquilo que a gente deseja de um legislador, que é legislar em prol da legalidade para o bem de toda a coletividade, inclusive de todas as atividades econômicas do seu município. Isso é importante também, que fique bem claro, né? Não há conhecimento jurídico desses legisladores. Cláudio, eu até queria pedir licença aos espectadores para dizer assim, até uma opinião pessoal, né? Pois Na verdade, não só com relação à agricultura, à aviação agrícola, eu acho que nós precisamos tomar mais cuidado com as decisões que nós tomamos. Por quê? Nós precisamos ponderar adequadamente quais são os custos e quais são os benefícios dessas atitudes. Você imagina que, como ficou demonstrado no trabalho, Cláudio, você imagina que um banimento desse vai gerar uma queda de renda absurda, vai gerar desemprego. No final, ao fim e ao cabo, o que vai ser desse país? Quer dizer, nós vamos ter aí um problema seríssimo de desemprego, violência aumentando. Então, assim, é como se fosse quase um apelo, sabe, Cláudio? A gente precisa analisar com muito cuidado. Nenhuma atividade é sempre ruim,
nenhuma atividade é sempre boa. Ela precisa ser ponderada, ela precisa existir Perfeito. tecnologia, técnica e a ponderação. Perfeito. E as consequências agora, né? A gente tem aí bem claras, né? De quais seriam essas consequências, principalmente para aquela classe que esses legisladores se dizem defensores. São os que serão os mais prejudicados num primeiro momento. No primeiro momento serão os mais prejudicados. Se as pessoas, né, já sofrem por falta de hospitais, falta de educação, né? Estando empregadas, imagina se estiverem desempregadas. É muito complicado, porque vai cair inclusive a arrecadação de impostos, os municípios ficarão com menos dinheiro, né? Então a gente tem que pensar nisso. Não adianta a gente defender uma bandeira sem ter conhecimento de causa. E isso aqui, esse levantamento, é exatamente o raio-x de tudo que poderia acontecer, não é isso? Exatamente, Cláudio, exatamente. Bom, a gente está chegando ao final do programa aí, eu gostaria de agradecê-lo imensamente por ceder um espaço aí na sua agenda, que eu sei que é concorrida, tem muita gente esperando aí para bater um papo com o senhor, e trazer para o nosso telespectador aí, de uma forma clara e objetiva, quais seriam essas consequências, e parabéns por esse trabalho. Eu agradeço a oportunidade dada por você, a atenção dos telespectadores e da CBN, e queria deixar aqui o meu e-mail, caso alguém tenha interesse em entrar em contato. Pois não. É Elvino, né, com L, Elvino, @mn Maria Nair advogadosassociados.com.br. Estou à disposição para responder as perguntas. Sei que tem muitas dúvidas aí pairando no ar. Olha, o e-mail, doutor Elvino, você acompanhou aí no GC, né? Ficou aí nos caracteres para vocês. A gente volta na semana que vem trazendo mais informações. E se você quiser saber um pouquinho mais a respeito desse nosso bate-papo aqui, né? E rever outras vezes, é só entrar aí no nosso site www.jornalcampoaberto.com, ou também você acessar aí o site da nossa TV Estilo, e também, claro, da CBN. Ok? Muito obrigado e a gente volta num programa que vem. Tchau. Música